Uri, vamos fazer o seguinte, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, ele vai falar agora. Vamos ver se ele cita esses novos ataques e a partir daí a gente estrutura a repercussão. Vamos ouvir. Está a menos de 50 milhas de Belgrado. E Belgorod é onde os mísseis estão sendo direcionados. O presidente Putin, entre várias das suas justificações faltas, citou a necessidade de protegê-los contra uma ameaça imaginária contra o povo falante de russo no país. Os seus ataques e bombardeios da população de Kharkiv, mais uma vez, uma das maiores cidades falantes de russo na Ucrânia. Como dito pelo próprio presidente Putin, depois de um ataque, nunca houve uma fronteira entre Kharkiv e as suas cidades irmãs russas. Duas cidades unidas pelo coração do povo ucraniano e russo dos dois lados da fronteira. No grande prejuízo da guerra que temos visto em Kharkiv, temos visto também que a Corte Internacional de Justiça anunciou que terá audiência sobre as ações da Rússia. Quanto aos custos desse ataque, dessa guerra da Rússia que não foi provocada e não se justifica, temos centenas de milhares de feridos e temos agora 174 mil refugiados. Milhões de ucranianos ainda na Ucrânia estão encontrando abrigo onde podem, incluindo crianças que estão sendo tratadas por câncer, que não podem entrar nos hospitais com médicos e enfermeiros fazendo o melhor que podem para tratá-los. Esta é a situação. O número de civis sendo mortos e feridos apenas crescerá nos próximos dias. Em face dessa violência, a coragem do povo ucraniano tem inspirado todo mundo. Como disse o presidente Biden no seu discurso ontem à noite, a resposta a essa guerra tem sido a unidade. A unidade entre os líderes do mundo, unidade na União Europeia, união entre as pessoas que têm se reunido ao redor do mundo para protestar esta guerra escolhida pelo presidente Putin e também milhares de pessoas na Ucrânia e em Belarus, mesmo sabendo do risco que correm ao fazer isso. Como o governo Biden dedicou o seu primeiro ano para restaurar as relações com a Europa e com outros países do mundo, e como passamos os últimos meses acionando os alarmes com relação à Rússia, e temos expondo de maneira flagrante tudo o que o presidente Putin tem feito, estávamos prontos. E uma das razões que temos visto essa resposta unificada é porque tomamos a decisão de mostrar para o mundo o que estava acontecendo. E estávamos certos do que a Rússia iria fazer. Fomos ao Conselho de Segurança semanas atrás para acompanhar passo a passo o pretexto de guerra que nós sabíamos que o presidente Putin adotaria e também do que ele planejava com relação às invasões. As autoridades russas continuavam negando tudo isso até o início da guerra. Essa agressão premeditada e gratuita aconteceu exatamente como nós prevíamos, mas levou à solidariedade em toda a Europa e em todo o mundo. E isso levou a ações sem precedentes. Nós dissemos que se o Kremlin ordenasse a invasão, nós ajudaríamos a Ucrânia a se defender, impondo sanções à Rússia. Na semana passada, o presidente aprovou 350 milhões de dólares em assistência para a Ucrânia para ajudar a Ucrânia a se defender de ameaças, tanto por ar, quanto por terra, quanto por mar, que têm sido lançadas contra a Ucrânia. Nos últimos dias, autorizei a transferência rápida de equipamentos de aliados para a Ucrânia
e também medidas para acelerar essa entrega, incluindo armamentos antitanque e anti-aéreo, ajudando esse país a se defender com habilidades e determinação. Estamos mandando também auxílio humanitário. 54 milhões de dólares foram enviados em auxílio para eles. Uma força-tarefa de resposta de guerra está liderando essa ação em parceria com instituições internacionais. Essa Manpower, como vocês sabem, estava na fronteira da Polônia com a Ucrânia alguns dias atrás, assim como outros membros sêniores do Departamento de Estado. E estamos também trabalhando para apoiar os países vizinhos, incluindo a Eslováquia, a Polônia, que têm recebido milhares de refugiados, que incluem pessoas com deficiências, todos tentando escapar da violência da Rússia e tentando chegar a salvo em outro país. Sabemos que os nossos parceiros trabalharão para manter essas pessoas a salvo. As pessoas têm mantido as suas fronteiras abertas e fornecido os suprimentos necessários. E estamos responsabilizando a Rússia, incluindo a sua economia. No dia 1º de dezembro, eu disse que a Rússia sofreria sanções sérias pelo seu ataque à Ucrânia, inclusive sanções financeiras. Os aliados que representam mais de metade da economia mundial têm aumentado os controles de exportação à Rússia. Nós pusemos sanções a todas as instituições financeiras da Rússia, também bancos que foram excluídos do sistema SWIFT. Impusemos restrições às exportações da Rússia, incluído as estatais, 13 das maiores estatais russas. Impusemos sanções a indivíduos, incluindo o presidente Putin e outros membros do Conselho de Segurança da Rússia, as elites e as suas famílias. E nós, nossos aliados e parceiros, estamos lançando uma força-tarefa para identificar, monitorar e paralisar os ativos das empresas que sofreram sanções. Iremos apreender e congelar todos os seus ativos, incluindo mansões e jatos e iates. 22 entidades russas sofrerão sanções, incluindo empresas que produzem mísseis, veículos militares e os sistemas que estão sendo utilizados para atacar a Ucrânia, abusando da lei de guerra internacional e também impondo controles a esse regime e responsabilizando o regime por se envolver nessa guerra de escolha do presidente Putin, impedindo que eles importem novas tecnologias. Se essa guerra continue, as consequências para o regime irá sofrer uma escalada. Essas sanções e restrições tiveram um efeito poderoso sobre a economia russa. O valor do rublo despencou. O mercado acionário russo fechou assim que a fuga de capitais teve início. O rating de crédito da Rússia foi cortado para status negativo. A riqueza de Putin desapareceu. Estamos impactando a economia e a sua força militar, que será sentida não só imediatamente, mas por muitos anos. O presidente Putin pode presumir que os Estados Unidos e os nossos aliados estavam blefando quando ameaçamos essas sanções. Mas, como o presidente Biden gosta de dizer, grandes nações não podem blefar. Os Estados Unidos não blefam. E o presidente Putin realizou um cálculo muito ruim. Como dissemos ontem, esta é uma guerra do presidente Putin e não do povo russo. E está cada vez mais claro que o povo russo se opõe a essa guerra. Membros das Forças Armadas se opõem.
Eles não têm ideia do que estão sendo mandados para fazer. E o povo russo sofrerá as consequências das escolhas do seu líder. Então, minha mensagem para o povo russo, se é que eles poderão ouvi-la, é que nós estaremos tentando sanções ainda mais pesadas às fontes de mídia que estão propagando essas mentiras. E assim como os americanos, assim como as pessoas em todos os lugares do mundo, querem as mesmas coisas, querem uma vida digna, a oportunidade de mandar os filhos para boas escolas, de dar a eles uma vida melhor do que tivemos. Como fazer isso com essa guerra não provocada e injustificável do presidente Putin? As sanções que fomos forçados a impor sobre a Rússia não são direcionadas a vocês, mas ao seu líder, para que interrompa as suas ações. E enquanto milhões de nós estamos juntos contra essa ação, estamos também juntos com vocês na medida em que exigem do seu líder que pare com esta ação. Ele deve permitir que os soldados russos voltem para a Rússia para suas famílias. E, por fim, os Estados Unidos continuam nos seus esforços diplomáticos. Mantemos as portas abertas para conversas diplomáticas. Isso será muito difícil sem a dissuasão da força militar. Enquanto os tanques estão rodando, as bombas estão sendo lançadas, os tiros continuam sendo dados. Mas estamos prontos para fazer aquilo que é necessário. Enquanto isso, a nossa diplomacia com aliados e parceiros continua. Tenho tido contato praticamente diário com o meu amigo e colega, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. E iremos suportar e apoiar qualquer ação diplomática no sentido de ajudar a retirada das forças russas. Se houver medidas que nós possamos tomar no fronte diplomático, estamos prontos para tomá-las, enquanto apoiamos a Ucrânia na defesa do seu território. Amanhã, em Bruxelas, eu terei uma reunião com os nossos parceiros e aliados da União Europeia para continuar nos nossos esforços. Isso nas suas medidas sem precedentes para auxiliar a Ucrânia. E, como já foi dito, um ataque a qualquer membro da OTAN é um ataque em todos. Depois disso, irei para a Polônia, que tem abrigado tantos refugiados que têm fugido da Ucrânia. E também para a Moldávia, que também tem recebido esses refugiados e onde os russos têm invadido contra a vontade do povo há muitos anos. Visitarei também a Estônia e a Lituânia, enquanto o presidente tenta assegurar o seu domínio sobre a região. A Estônia e a Lituânia são nossos aliados e, como o presidente Biden disse, nós defenderemos cada centímetro do território deles contra qualquer tipo de agressão, da Rússia ou qualquer outro país. Por fim, quero falar sobre o que aconteceu, a votação histórica que aconteceu, em que 141 nações membros votaram condenando a invasão da Rússia a um Estado-membro. A maioria esmagadora da comunidade internacional defende os princípios das Nações Unidas e se posicionam contra a alteração das fronteiras de uma outra nação independente contra a vontade do povo. Como essas 141 nações membros sabem, mais do que o conflito da Ucrânia em si, o que está em jogo é a estabilidade da Europa e a ordem e as regras que foram a base da prosperidade e segurança do povo ao redor do mundo por muitos anos. E nesse tempo de incerteza, temos um caminho claro a seguir: ajudar a Ucrânia a se defender, apoiar o povo ucraniano, responsabilizar a Rússia e persistir no caminho diplomático. O presidente Putin está mais isolado do mundo do que nunca antes. Como o presidente Biden previu ontem à noite,
quando a história desta era for escrita, essa guerra contra a Ucrânia terá tornado a Rússia mais fraca e o resto do mundo mais forte. E nos próximos dias, continuaremos a nos inspirar na vontade invencível do povo ucraniano. Eu posso agora responder algumas perguntas. Eu gostaria de perguntar, qual é a avaliação dos Estados Unidos em relação ao estado mental de Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele vai visitar países bálticos que fazem fronteira ali com a Ucrânia e a Rússia.